Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo, nosso debate público aqui no nosso canal, CBL, Coletivo Bancada do Livro. A gente sempre traz aqui, pelo menos uma vez por semana, nós gravamos um vídeo. E o vídeo dessa semana, nós vamos tentar fazer aqui alguns apontamentos da conjuntura do mês de novembro, né? Sempre a gente faz um vídeo relembrando aí os principais apontamentos. Pois bem, aqui está sempre comigo aqui o Serginho e o Cipriano. Eu vou chamar aqui o Cipriano para saudar o pessoal aí, ô Cipriano. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui mais uma vez para essa nossa conversa sobre o cotidiano, para dar aqui a nossa contribuição para melhorar o lugar em que pisamos e agradecer pela oportunidade. Também aqui sempre com a gente aqui o Serginho, o professor Sérgio. Fala aí, Serginho. Cipriano, amigo Isaldir, eu não posso deixar de fazer essas análises primeiras minhas, porque elas, como dizia no jogo de truque, a primeira vai à missa. Meu amigo, acabou de ganhar a eleição no Uruguai um rapaz que é ligado ao PP Mujica, ou seja, um político e o partido bem guinado à esquerda. Engraçado como essa imprensa marronzista, sem futuro do Brasil, sequer deu uma nota de significado da eleição no Uruguai. E olha, o Uruguai tem boas indústrias na área de eletromecânica e tal. É um país bem avançado nesse sentido. Por que ninguém falou nada do Uruguai? Parece que há assim, um equívoco de análise política que nós vamos tratar no programa hoje. Eu vou detalhar bem para as pessoas entenderem, que é o seguinte: não existe nada de novo no front. Exato, né? Eles têm lá a prioridade. A prioridade agora é pisar no Bolsonaro, né? Então, parece que tá tudo cego agora, é só chutar o quase cachorro morto. Então, é o que se fala, é o que se vê hoje na imprensa. Então, como eu havia colocado aqui inicialmente, nós vamos então dar conta, né, dessa temática, conjuntura de novembro, onde estamos e para onde vamos. Para iniciar aqui então os nossos apontamentos, primeiramente eu vou colocar essa questão aqui. O Brasil está com pleno emprego, diz o presidente do Bradesco, Marcelo de Araújo Noronha, afirma que o Brasil vive um momento especial e destaca que a estratégia de alta dos juros para conter a inflação tem limite. Outra questão aqui também que nós vamos colocar nessa primeira rodada aqui, BC, Central intensifica a alta de juros, eleva a Selic a 11,25 no ano e cita incerteza nos Estados Unidos. O aumento da taxa básica de meio ponto percentual era dado como certo pelo mercado financeiro. O que também a gente vai colocar aqui no mesmo balaio aqui, também essa questão. A inflação sobe acima das projeções, com carne e produtos mais caros. A IPCA, principal indicador da alta de preço do país, foi a 0,56% em outubro. O mercado financeiro esperava avanço de 0,54%. E para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, o outro comportamento que vamos trazer aqui é esse aqui: desemprego cai para 6,4% no terceiro trimestre, a menor taxa da série histórica. A população ocupada chega a 103 milhões de pessoas, novo recorde desde 2012. Pois bem, então, como a gente consegue visualizar, né, um pouco essas questões, a gente vai selecionando aqui alguns apontamentos durante o mês, para a gente poder estar conversando aqui. Vou chamar aqui primeiro o Cipriano, para a gente poder falar um pouco aqui sobre esses quatro apontamentos que nós fizemos aqui, ô Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é bom a gente começar agora com essa análise da conjuntura de novembro, né? Tantos acontecimentos políticos, sociais
na economia, começando aqui pela economia, porque é o ponto fundamental, né, para a nossa sobrevivência, né, e para a nossa existência e para a própria organização do país, do Brasil, para ele se projetar aí no cenário internacional. Nós já falamos anteriormente, né, Isaldir, é, começando aí, por que essa expectativa de aumento do juro, né, pelo Banco Central, política monetária nacional, e porque toda vez que se fala em inflação, nós trabalhamos aí que é a perda do valor de compra do, da classe trabalhadora, da renda, né? Da classe trabalhadora, a inflação seria o aumento de preço, que aí tem as teorias econômicas, seria aumento da demanda, né? A procura maior. Então, e sempre que tem essa, digamos aí, esse fantasma de que a inflação está crescendo, vem aí a política de juros aumentando com o fundamento de que é uma forma de conter o processo de crescimento da inflação, né? E considerar também que outro elemento que quando se fala na ocupação da classe trabalhadora uma, e alguns chamando agora até de já o Brasil em pleno emprego, né? E quando se fala nisso, considera-se não somente aqueles que estão pelo contrato de trabalho formal, mas também da informalidade, como os que trabalham sobre questão de pejotização, que chama as pessoas jurídica e ser aquelas garantias. Então, isso significa, de uma certa forma, algo positivo, no sentido de que a grande parte dos trabalhadores da família brasileira tem alguma renda para custear sua sobrevivência. Mas, por outro lado, continua ainda a precarização das relações de trabalho, uma vez que esses que trabalham no sistema de meios, microempreendedores individuais, principalmente, ou como autônomo na informalidade, que tem aí, não tem as garantias mínimas previdenciárias, por exemplo, né, para garantir aquele momento em que não se encontra na prestação de serviço, né? E ainda considerando, embora tenha caído o percentual de desempregados, 6%, né, da população economicamente ativa, né, sem emprego, e dá uma grande, do ponto de vista quantitativo, uma grande quantidade de pessoas sem trabalho, ou seja, sem aquela garantia das condições, da renda necessária para a aquisição dos elementos necessários à sua sobrevivência, como pagamento de aluguel, pagamento de alimentação, educação e saúde, para ter uma vida digna. Então, dá uma grande quantidade de pessoas desempregadas no Brasil. Mas aí é um ponto positivo, por um lado, que a gente tem que dar ao governo, que vem aí com toda essa dificuldade e com o Congresso, que é desfavorável ao governo atual, né? Ele vem conseguindo, ao longo desses dois anos, implementar, né, uma melhoria mínima, né, das condições de vida da sociedade brasileira. E o processo inflacionário, às vezes, ele é, de certa forma, é, ele é criado, né, por aqueles que têm que fornecer os bens no mercado, tipo aí a questão da produção de arroz, com a questão do Rio Grande do Sul. Então, há esses dias nós vimos aí alguns produtores jogando alimento fora para manter a alta do preço dos gêneros, né? E isso contribui para manter também o processo inflacionário. Mas, de certa forma, é isso. Temos aí essa sinalização, e não é uma coisa que pareça ser necessária nesse momento, o aumento da taxa de juros com a justificativa de ser a contenção da inflação. Perfeito. Ô, Serginho, então nessa questão aí nós apresentamos aí 4 apontamentos aí, e sempre ligando a questão da inflação, que já fizemos até um vídeo específico sobre isso aqui, sobre essa discussão, e também as políticas, né, que o governo vem implementando e que parece que política nenhuma faz com que o Banco Central acredite aí nas políticas do governo, Sérgio. Anterior que nós temos, comecei a dar uma olhada
mas eu estou na metade do caminho, é a questão da dívida pública, que é um dos argumentos que eles usam. Mas aí eu estou na parte em traçar comparativa entre outros países, a qual não vi muita diferença, não. Mas eu prometo para o outro programa mastigar mais debate. Bom, eu já havia dito em um desses programas nossos o seguinte: a não ser que me prove o contrário, o pessoal que está no Banco Central é todo inimigo do governo e inimigo também do povo. Trabalham, eu diria, em função do grupo que cerca eles lá, que eles chamam de mercado e assim por diante. É coisa estranha, porque nos preceitos econômicos, se você tem aumento da massa de trabalhadores, diminuição do desemprego, ou seja, você transforma uma boa parcela da população em consumidor, nada indica que a economia tenda a ir mal. E assim, consumo como fator inflacionário é brincadeira de criança, tá certo? Tem que ser muito idiota para imaginar que aumentar o consumo seja um fator inflacionário e que gere, inclusive, a necessidade de alta de juros. Isso não existe. Né? É fundamento econômico de setores dos mais atrasados da economia. Então, me parece que, assim, essa proposta que eles fizeram aí, que tem a ver com o conservadorismo e o atraso, de você ter um banco central diferente do governo, isso como para dizer que o Banco Central tem que ter autonomia, é algo extremamente maluco. E que está funcionando como trava da economia brasileira, a despeito de que o setor industrial brasileiro está crescendo um pouco lento, mas está crescendo, e os fundamentos como desemprego e aumento da massa de trabalhadores estão assim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. É uma outra coisa que eu prometo um estudo mais para frente, é qual o valor em percentual do pessoal que é a área informal com a área seletista. Isso tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente faz análise meio maluca e meio estranha. A economia brasileira ela não é inundada pelo trabalho informal. Existe, mas ele não é a base da economia, até porque a rotatividade é muito grande. Perfeito, tem essas questões, né? Às vezes precisa de mais dados para a gente poder fundamentar melhor. O que eu gostaria de falar sobre esse primeiro bloco aqui é curioso, né, que nesse apontamento que nós fizemos aqui, quem está apontando, né, falando sobre pleno emprego, é o cara que é banqueiro, né, que é lá do presidente do Bradesco. E ele também está colocando que não há essa questão da alta de juros também tem limite. Né? Então, se você tem uma economia em que você tem quase o pleno emprego, né? E você tem as pessoas comprando, a indústria produzindo, os outros setores produtivos também a pleno vapor, né? É estranho você ter um banco central que vai punir, né, o Estado, punir as pessoas com juros altos. Né? Ou seja, a economia está se movimentando, os trabalhadores estão produzindo, só que o Banco Central ele ataca, né, tentando fazer com que as pessoas não vá ao mercado comprar. Né? Ainda mais agora nós estamos aí em final de ano, né? Então sempre tem mais recursos na mão dos trabalhadores, principalmente por causa do 13º. Então a gente tem que observar que há um ataque, né? O Banco Central, na verdade, como o Sérgio acabou de colocar, acaba sendo um inimigo do país, um inimigo da população. Então acho que essas questões também a gente tem que observar, né? E parece que é difícil de sair desse ponto, né? Fazer com que o que seria então interessante para o Banco Central. Essa é uma questão bastante difícil e complicada para a gente poder analisar e entender. Então, para a gente poder continuar nossa conversa aqui, eu vou trazer mais dois apontamentos aqui, mais na esfera política, e aqui uma questão até da presença, né, do Brasil na
política internacional, que é o seguinte: o Brasil busca consolidar avanços no G20 após ano de consensos mínimos. O país quer imprimir marca e deixar legado para o bloco, mas enfrentou oposição durante a presidência. Então, nesse período, o Brasil estava na presidência do G20, né? Agora passou a presidência do G20 para a África do Sul. Um outro apontamento aqui é o seguinte: Trump significa o recrudescimento do radicalismo no Brasil. Isso aqui é com relação à eleição nos Estados Unidos, né, a vitória do Donald Trump. Então, o apontamento aqui é de que isso pode fazer com que o radicalismo no Brasil venha a crescer. Pois bem, então a gente vai comentar aqui sobre essas duas questões, por questão política e também tem a ver com mais questão externa. A gente não costuma trabalhar muito aqui questões externas na nossa conjuntura, mas acho que essa questão aqui é bastante relevante, né? Então eu vou trazer aqui inicialmente você, Serginho, para a gente poder começar com você agora. Bom, eu vou de trás para frente. Sobre essa matéria aí da Nexus, sobre a eleição do Trump tende a abrir caminho para o radicalismo, o Trump, até que me prova o contrário, ele é mais um papagaio para fora e um bom negociante para dentro. Então, compreenda bem que o governo que está lá no poder foi muito ruim tecnicamente para a economia americana, e aí e o outro, o Trump, ele já, quando se elegeu, ele já dava sinais, antes da eleição, de que ele queria o fim das guerras, porque as guerras são ruins para o negócio. Né? Ele precisa de ganhar dinheiro, os Estados Unidos precisam de ganhar dinheiro. A guerra não é um bom negócio para ganhar dinheiro, visto que esses países que estão para lá são fornecedores. Então é preciso compreender o modismo do que se chamou de extrema não sei o que, já passou. Foi um momento rápido e agora vai começar a se assentar e se entender que é o seguinte: política se faz com bastante debate e nós estamos num momento em que a sociedade aflorou o seu conservadorismo, mas que isso por si só não se sustenta. Então é preciso tomar muito cuidado com o que está acontecendo. A outra coisa, por exemplo, do pleno emprego, gente, não tem. E o G20, gente, essa história, por exemplo, o Brasil é uma das 20 economias do mundo, num momento em que pós-pandemia, é, dificuldade para importar insumo agrícola, né? A Rússia, que é um dos 20 do mundo também, com, como diria, na contramão, tem muita coisa. Quer dizer, o Brasil, eu acredito, diplomaticamente, é um problema grave, porque ele está no G20, mas ele também está no BRICS. E acredito eu que, economicamente, para o Brasil, o BRICS é muito mais. E até acho que a diplomacia brasileira também pensa assim. Então é preciso tomar cuidado. Agora, é um momento de turbulência, inclusive turbulência ambiental. Não se dá para segurar as pontas com chuva em excesso, calor em excesso, seca em excesso, entendeu? Há uma bomba eclodindo aí e preocupando, por exemplo. Os caras estão desesperados, porque a temperatura média aumentar 1,5 graus é muita coisa. Isso tem implicações econômicas muito grandes. Eu vou comentar aqui, enquanto o Cipriano tem condições de comentar, sobre essa questão, que é a eleição do Trump, né, que pode revivar aí, não só no Brasil, como também em outros lugares também, essa questão do radicalismo. Né? É evidente que isso é possível, uma vez que ele vai colocou o próprio Elon Musk lá no governo e tal. Então, essa questão de ter espaço para fake news, para mentira, isso pode acontecer e é o que essas plataformas têm dado, né,
espaço para essa questão da questão do radicalismo e tal, sem medida, né? E daí eu acho que creio que isso é possível. Não que os Estados Unidos precise disso economicamente, como você acabou de colocar, em que pese a importância da guerra para a indústria bélica, né? Quer dizer, é importante que a indústria bélica também funcione, mas aí você acaba fechando outras portas. Eu entendo que essa é uma questão que pode acontecer. Depois nós vamos trazer aqui também outros apontamentos ligados a essa questão, para a gente poder falar um pouco mais sobre essa questão do radicalismo. E uma outra questão também, que é essa questão aí do G20, né, a oportunidade. E aí sim, nesse ponto, o fato do Lula ser o presidente, a oportunidade de se colocar a nível internacional, se colocar propostas, convencer as pessoas de acompanhar essas propostas, no caso, a questão do combate à fome, do combate à miséria. Então, você tem, e essa questão também climática, ela também estava em voga aí esses dias, porque tinha lá uma outra, que era de Bakun, né, a conferência que era COP29 e tal. Então, todas essas questões, elas são importantes, e o Brasil tem presença hoje também significativa na questão internacional. Então, acho que isso também é significativo, né, que o Brasil tem uma boa presença, como sendo uma das maiores economias do mundo, e essa questão também de como que nós vamos cuidar do combate, né, ao radicalismo, do combate ao fascismo aqui no Brasil. Então, acho que isso também é uma outra questão que a gente vai tentar falar um pouco ainda hoje. Para fazer aqui o nosso último bloco, a gente sempre traz umas questões aqui também na conjuntura das questões ligadas à extrema-direita, né? Então, vamos colocar aqui, nesse bloco agora, mais 3 apontamentos. STF derruba lei municipal que proíbe vacinação compulsória contra a Covid. Câmara Municipal de Uberlândia aprovou legislação em 2022. Supremo tem jurisprudência no tempo. Homem se explode em frente ao STF e põe poderes em alerta. Supremo é evacuado, IPF instaura inquérito para apurar a ação 1 ano e 10 meses após ataques de janeiro de 2023. PF indicia Bolsonaro e mais 36 em investigação de trama golpista. Investigadores concluem que ex-presidente tentou o golpe para impedir posse de Lula. Então, esses 3 últimos apontamentos aqui, para a gente poder fechar aqui o mês de novembro, né, o nosso apontamento do mês de novembro. Como eu disse, a gente sempre traz aqui essas questões da extrema-direita no Brasil, elas são recorrentes agora, né? Então, a gente sempre trazendo aqui algumas questões sobre essa temática. E aqui, Serginho, aquilo que tinha falado anteriormente sobre essa questão de radicalismo, né? Então, coincide também com esse momento aí da reeleição do Trump e essas tentativas aí de fazer com que a extrema-direita ganhe espaço. Eu trouxe esse apontamento aqui, Serginho, de Uberlândia, né? Nós falamos aqui de Uberlândia, né? É o lugar que a gente mora, e mostrar também como isso está no Brasil inteiro. Uberlândia é aqui no interior do Brasil, interior de Minas Gerais, e onde na época da Covid, né, a Câmara Municipal aprovou leis, né, para poder... Tinha vereadores aqui que eram contra o uso de máscara, vereador que era contra a vacina, inclusive teve 2 vereadores que morreram de Covid, né? Um deles era dessa linha de frente aí, contra a vacina, contra o distanciamento, contra a máscara, e como que essas questões elas ainda persistem aí na sociedade, Serginho. Eu vou insistir num tópico aqui que algumas pessoas vão compreender. Toda vez que você tem uma atitude extremamente radical, significa que a sua posição não tem base de conteúdo populacional. Cito isso em função do cara que se autoexplodiu lá. Não toda vez que você tem atitudes extremas, como diria, aquele famoso suicídio. Não existe
Você imagina se esse tipo de atitude tivesse apelo na sociedade, nós estaríamos extremamente perdidos. Então, na verdade, eu continuo com a mesma análise. Há uma má compreensão das questões do ponto de vista político. Não existe um mar de extrema-direita no mundo. E vou reforçar, a eleição do Trump não vai criar um mar de extrema-direita, nem processos excessivos. Agora, nós vamos, dentro das matérias, o Zaldi colocou muito bem, uma encadeada na outra, a questão do indiciamento das 37 pessoas. Esse é um fato importante, porque o que acontece? Infelizmente, e aí a gente só consegue falar desse jeito, é a fala popular, é que quem vai para a cadeia é pobre. Ou alguém que está. Porque vamos falar a verdade, se pegar esses 37 pessoas que foram indiciadas, botar na cadeia, jogar a chave fora, acaba com a graça. Acaba com a graça. Porque esses caras são engraçadinhos. Gente, não existe um sujeito mais ruim de fala do que o ex-presidente do Brasil. O cara fala uma besteira atrás da outra. Mas há o quê? Uma guarida pela imprensa brasileira. Isso, aquele pessoal que fica em torno fica dando, como eu diria, da ibope para uma porcariada dessa. Mas, amigos, não tenham dúvida, a sociedade brasileira não está. Eu diria, eu vou fazer uma metáfora aqui, a sociedade brasileira está muito preocupada agora porque o preço da carne subiu um pouco, um pocão. Isso incomoda. No modelo capitalista, o preço da carne incomoda muito. A burrice que o governo brasileiro fez em não importar arroz, isso incomoda. Porque se transformou refém dos produtores de arroz do Sul. E eles botaram a cunha nas nossas costas, porque tem arroz na mão deles e o preço subiu. Agora, gente, e nós moramos em Uberlândia, o professor Isaldir e eu moramos aqui há 4.000 anos. Aqui o negócio é brabo. Né? Os caras aqui tem muitos anos, nós acompanhamos aqui, eles fazem lei do jeito deles para depois. Eles inventam a roda aqui em Uberlândia. Esse negócio da vacina, pois eles tentaram inventar a roda aqui, só que não deu certo. Perfeito. Eu acho que tem essas questões mesmo, como você está colocando, né? De que não vai expandir o radicalismo com a eleição do Trump, mas, por outro lado também, né? Eu vou atravessar aqui o Cipriano, depois eu passo a palavra para ele. O que eu vejo no caso nosso, no Brasil, é necessário também que haja punição. Né? Não só a punição pela essa questão de fake news, né? Como aconteceu muito nas eleições, né? Quem defende essas ações da extrema-direita fala que é liberdade de expressão, mas, por outro lado, não é liberdade de expressão. Né? As pessoas estão colocando em risco a vida de outras pessoas. Esse caso aí, por exemplo, aqui que aconteceu aqui em Uberlândia, de não ser obrigatória a vacina, né? Então, assim, para quem que esse povo com quem esse povo está dialogando, né? Os vereadores que aprovaram isso aqui em Uberlândia. Está dialogando com gente que quer dificultar, né? E quer prejudicar a vida das pessoas. Mas essa questão precisa de ser punida. Na outra questão também, que é a questão do golpe, né? Que é a tentativa de golpe do Bolsonaro, junto com alguns militares e outras pessoas, até lá o padre de Osasco e tal, a tentativa de fazer o quê? Dar um golpe de Estado. Então, isso é crítico. Agora, essa solução não é uma solução externa, tem que ser uma solução aqui. Essas pessoas precisam ser punidas, né, pela tentativa de golpe de Estado. Então, isso é sério. Acho que as pessoas precisam ser punidas. E aí não adianta querer fazer, igual eu até ouvi outro dia, hoje mesmo, né?
até vi tem programando manifestação para que o Bolsonaro seja preso e tal, essas coisas. Não adianta você fazer manifestação para defender a justiça. A justiça tem que fazer justiça independente de manifestação. Porque se for fazer manifestação para que haja justiça, a maior parte das ações da justiça, historicamente, é contra o trabalhador. Então agora o trabalhador vai para a rua cobrar da justiça a punição ao Bolsonaro. Não, a punição ao Bolsonaro tem que ser conforme a legislação e a justiça tem que fazer isso, independente de apoio de rua, de manifestação. É necessário que isso seja feito. E quem é que vai fazer isso? Não é o deputado, né? Não é o governo, é a justiça. Então é necessário que isso seja feito. Eu vejo dessa forma. Ô, Cipriano, passar para você aí no último bloco que nós fizemos aí, você acabou não comentando, então você poderia aí já fazer aí nesse nosso último bloco, comentar essas questões que foram colocadas aqui sobre as questões da extrema-direita e também, se você achar necessário, fazer um comentário em cima do nosso bloco anterior, Cipriano. Queria trazer algumas contribuições aqui dessa questão que nós estamos tendo aí na conjuntura de novembro, e veio a público, né, todo o processo que já vem de longo prazo, durante o governo anterior, e principalmente na participação do processo eleitoral, que é aquela ação contínua, de forma coletiva, desse campo que dava base de sustentação social e política, né, de crítica às instituições do Estado, né, e se aprofundou com a tentativa de não considerar o resultado das eleições de 2022, em que o Lula foi eleito, né, pelo Bolsonaro e sua campanha e seus aproximados. E aqui, né, Isaldi e Sérgio, caberia até um espaço maior para a gente discutir, porque gerou também aí pela mídia um debate, né, entre a compreensão do tipo penal, né, do tipo penal de tentativa de golpe, porque há no entendimento da tipificação de crimes que a tentativa seria para os crimes, outros crimes, como homicídio, roubo, furto, outros casos, a tentativa seriam os atos de execução final de conclusão daquela descrição legal. E nesse crime de tentativa de golpe, por si só, já o tipo é tentativa. E está tendo aí várias até esses dias que a gente está vendo aí, tem escrito artigos, né, alguns juristas, isso no sentido de não é só confundir o entendimento comum das pessoas sobre si, mas é para dizer e construir desde logo uma interpretação penal de tal forma que induza ou que contribua para também o judiciário, né, ao Ministério Público que vai o responsável, que indiciar é uma atribuição da autoridade policial quando faz a, toda a busca que chama a busca da materialidade da autoria, se houve aquele fato, quem foram os autores, né? Agora vem o momento de denunciar, e aí é a ação do Ministério Público de receber e tornar réu, né, a pessoa contra a qual, ou esse conjunto de pessoas, mais de 5 pessoas aí. Mas quando se considera que cada ato ali praticado já eram tentativas em si, por exemplo, a destruição dos prédios públicos, das instituições físicas, dos poderes da República, que ocorreu ali no 8 de janeiro de 2023. Ali seria ou não já atos de tentativa, né, desse golpe ou não? Então tem um conjunto de atos realizados, a reunião ou a composição de um documento em que se estabeleceu o planejamento do golpe. Isso é tentativa ou não é, né? Então, aqui está se gerando, do ponto de vista da análise jurídica, um conjunto de opiniões para gerar interpretações diferenciadas, né? Isso vai incidir nos julgadores, no caso, a maior parte aí vai ser pelo Supremo, pela conexão, pela que chama prevenção, que já está aí com
Alexandre de Moraes, que analisa isso. Então, ali para já criar, até dentro do próprio Supremo, uma divergência, não ter unanimidade no entendimento, né, dessa tipificação penal da tentativa, se ela foi realizada ou não por Bolsonaro. Não é nada fácil, é um crime complexo que não, não se prova objetivamente, porque ele é feito por vários elementos que vão sendo é, estabelecidos os nexos, né? Mas assim, a interpretação predominante é que há nesses atos praticados, que estão vindo aí à tona, a consumação da tentativa de golpe de Estado por esses agentes aí, né, do poder público federal. E considerando aí também a questão que tudo está correlacionado, é a radicalização da sociedade brasileira no próximo período a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos, né? Se isso vai ser um elemento que vai somar e vai fortalecer essa caminhada de agora. Lembrar que já é um processo que vem, né? Que não houve o corte desse processo de, é, de, de consolidação da direita, dessa direita radical aí, né? Na sociedade brasileira já vinha. A eleição do Lula ela deu uma mitigada, mas continuou, por exemplo, com a direita predominante, que a gente quando você analisa o processo eleitoral recente, né? A direita saiu fortalecida nos municípios, com a maior parte dos municípios, já era presença no Congresso Nacional, já é presença nas câmaras municipais, vem só se consolidando. Então, mas isso não quer dizer que estejam estabelecidas as condições para as eleições de 2026. Vai depender da conjuntura. E um dos elementos, do ponto de vista internacional, só para a gente concluindo, foi essa nova dinâmica, né, de aproximação do Brasil com os países no cenário internacional, a realização aí do G20 aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, com o Lula à frente, com o presidente aí à frente, já é um sinal que vai abrindo para não ter as condições no cenário internacional de crescimento ou de consolidação ainda mais desse campo da esquerda, né? Da direita, melhor dizendo, esse campo da direita radical aí. E um elemento que parece muito, não é pequeno, a eleição aí no Uruguai agora também vem finalizar para consolidar a permanência da democracia, seja no cenário internacional, ou seja também essa democracia no cenário interno. É o que se espera, né? Bom, acho que com isso nós conseguimos fazer aqui dentro daquilo que a gente tinha planejado, fazer em 3 blocos, aqui um bloco mais econômico, mais político, e outro ainda sobre essas questões aí da extrema-direita. Acho que nós conseguimos, nos nossos apontamentos aqui, fazer um entendimento aí da conjuntura, né, aqui do mês de novembro. E ficou claro também a dificuldade que é avançar, né, as questões mais de interesses da população, de interesses dos trabalhadores, porque você tem, de um lado, se o governo tenta ter política, você tem o Banco Central que não permite, se você tem, na outra ponta, a extrema-direita o tempo todo, não só querendo desfazer o que está sendo feito, mas também, né, colocar em dúvida a própria democracia. Então, as perspectivas, né, são bastante ruins assim, para a gente entender se vai dar uma virada ou não. Vou trazer aqui primeiro para você, Serginho, para fazer algumas considerações finais aí, se tiver alguma coisa para acrescentar, e já fazer as despedidas aí, Sérgio. Eu tenho uma coisa muito importante para acrescentar, que eu acho que as pessoas tinham que começar, principalmente quem lida com política, começar a prestar atenção. Eu não sei se vocês notaram o comportamento da primeira-ministra da Itália no Brasil, aqui no G20. Quanto à posição dela, quanto às verbalizações dela, são todas de centro para a esquerda. Ela foi eleita como um baluarte da extrema-direita. Eu acho que é preciso tomar cuidado na compreensão do processo e começar a parar de titular pessoas de extrema isso, extrema aquilo. Isso não ajuda, não ajuda. É preciso interpretar a política com um maior pensamento, diria eu, até humildemente dizendo,
que talvez as balizas do raciocínio dialético tenham que voltar, para que as pessoas começarem a compreender melhor como analisar, embora eu seja um humilde servo. Segunda questão, professor Zaldi, para não tomar muito tempo. Meus amigos, eu tenho insistentemente naquele Instagram feito comentários nos lugares, no WhatsApp, onde eu posso, e agora usar o nosso programa para dizer o seguinte: Uberlândia tem que começar um movimento que seja pequeno ou grande, que é o chamado Salve a Rondon. Eu proponho que, inclusive, Zaldi, nós chamemos pessoas tecnicamente balizadas, que não seja eu, para discutir a questão da Rondon Pacheco. Faz-se de fundamental importância, do ponto de vista prático-político e da compreensão do processo. E até uma discussão do ponto de vista técnico, com base assim, que todas as pessoas dão conta de fazer. Então é preciso começar isso. Um abraço a todos. Só lembrar que quando sair esse programa já terá acontecido. O professor Raul Palmeiras está difícil. Tomou um sacode do Botafogo que não dá para acreditar, hein, meu amigo? Ótimo, o recado está dado. Essa questão que você colocou aí da Pacheco é uma questão não só de Uberlândia, né, que outras cidades aqui, Uberaba também, que a cidade aqui perto também tem essas questões, e parece que tem que ter agora, né, morreu uma pessoa, uma jovem lá em decorrência da enchente na Rondon, certamente esperando coisas mais dramáticas aí para acontecer, né, para poder tomar atitudes mais de correção realmente do problema lá para resolver a questão da enchente na Avenida Rondon. Agora você aí, Cipriano, para poder fazer as colocações finais aí, despedidas. Então, Isaldi e Sérgio, amigos e amigas do Coletivo Bancada do Livro, eu queria até dizer aqui que o Sérgio falou aí que está em Uberlândia há 4.000 anos, eu cheguei recente, então, né? Mas a gente, o processo aí da Rondon Pacheco, a gente tem acompanhado desde chegar aqui, e é urgente, né, Sérgio e Isaldi, porque a Rondon Pacheco se transformou no lugar da cidade onde acontece as noites de Uberlândia, né, as famílias saem para curtir, além de se transformar na região central de Uberlândia, agora é a parte da Rondon aí, onde fica também o Centro Político Administrativo, e não é razoável que aconteça o que vem acontecendo e a gente continue com indiferença, né? Ou considerando que foi tragédia, né? Não é tragédia, porque há como conter tudo isso do ponto de vista da organização política da cidade. Aí eu queria pedir a permissão também, Isaldi e Sérgio, para lembrar que quando o nosso programa for ao ar, na semana que vem, né, nós estaremos próximos da realização da 4ª etapa da Feira Cultural de Uberlândia, ou seja, a etapa de 2024, né, a etapa de Natal, será nos dias 7 e 8 de dezembro. Nós vamos estar lá com a nossa tenda literária, como está se contando já, são 2 anos de participação, esperando aí as amigas e amigos para lá, para valorizar esse espaço cultural que nós estamos também dando a nossa contribuição a partir da nossa tenda literária nesses dias, né? No mais, é deixar aquele abraço fraterno, né? E a necessidade de construção de solidariedade entre nós e a esperança de que a análise da conjuntura seja uma contribuição para melhorar o lugar em que vivemos. Bem lembrado, né, Cipriano? Você participa lá, tem outros amigos nossos também que participam desse evento aí, que vai acontecer agora no próximo final de semana. Agradeço muito aqui, então, as pessoas que nos acompanham, né? Lembrando que o nosso Coletivo Bancada do Livro tem programas ao vivo aqui de segunda a sexta-feira. No sábado também nós temos um programa às 10 horas, por volta das 19 horas de segunda a sexta, e no sábado às 10 horas. A forma que você tem de nos ajudar é compartilhando, né, curtindo aí e comentando o nosso conteúdo. Agradecer muito, então, a todos e todas que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.